Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é mais uma aula. Hoje a gente vai tratar sobre avaliação. Isso mesmo, às vezes se torna um assunto aí, uma pedra no sapato do professor, da professora, mas é preciso encararmos aí esse assunto com responsabilidade, com respeito ao aluno, com respeito ao processo de ensino-aprendizagem. E, especificamente para os concursos públicos, é um tema que cai bastante, as bancas gostam bastante de explorar o assunto avaliação escolar. Então, vamos hoje aprender sobre avaliação escolar, vamos tratar aí de alguns conceitos, vamos falar aí de dois grandes autores da avaliação escolar e vamos também resolver questões para entendermos como é que as bancas cobram esse tipo de assunto, esse tipo de temática nos concursos públicos. Belezinha? Então, vamos embora, vamos estudar bastante hoje. Bom, para falar de avaliação, vamos começar falando também de legislação, não é mesmo? Porque, afinal de contas, a avaliação também está prevista, também está disciplinada na legislação. E nada maior no nosso país do que a LDB no quesito educação, ok? A LDB vai disciplinar toda a educação escolar e ela vai falar também lá no artigo 24, de avaliação. E a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, é ela quem vai determinar a avaliação escolar como sendo um processo, e é um processo que precisa ser contínuo e também cumulativo, exatamente como está aí, né? Olha só, é a verificação do rendimento escolar que tem que observar determinados critérios, dentre eles avaliação contínua, cumulativa no desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais exames ou provas finais, né? Essas provas finais são os antigos exames que tinham no final do ano letivo, para classificar os alunos, né, em promovidos ou retidos. Bem, além disso, a qualidade da educação tem que ser relevante nesse processo educacional, evidentemente, e isso pode ser promovido também por uma avaliação, e uma avaliação que seja qualitativa. Né? Então, a qualidade da avaliação, a qualidade do processo avaliativo, a qualidade do resultado dessa avaliação tem que prevalecer sobre os aspectos quantitativos, ou seja, sobre a quantidade. Então, vai valer muito mais a qualidade do que a quantidade. Muitas vezes a gente escolhe determinado produto, por exemplo, lá no supermercado, você pode fazer a opção por um produto qualquer, eu não vou nem citar nome, nem marca, mas você pode, de repente, escolher um produto de uma qualidade superior, e você vai pagar um preço X, que pelo mesmo preço você vai pagar uma quantidade maior, né? Mas de uma qualidade inferior. Então, o que a LDB está propondo é exatamente isso, que valorize a qualidade e não a quantidade. Eu não preciso de muitos instrumentos avaliativos, mas eu preciso de poucos, se for necessário, né, e possível, mas eu preciso de menos instrumentos avaliativos, mas que esses instrumentos avaliativos considerem de fato a qualidade daquilo que o aluno está aprendendo, tá? Muito mais do que a quantidade, tá? Agora, a gente tem também tipos de avaliação, né? E que tipos de avaliação? A gente tem avaliação diagnóstica, a gente tem avaliação formativa, a gente tem avaliação somativa, cumulativa, enfim, a gente tem vários tipos de avaliação e elas podem ser utilizadas e a gente vai também entender como que isso vai acontecer. Bom,
logo na sequência a gente vai falar de cada uma delas. De qualquer maneira, o que é importante a gente saber agora? Que a avaliação escolar, ela está prevista, né, na LDB, não podia ser diferente, e a gente tem que destacar aí exatamente o que está na lei, né? E o que é? Que o desempenho do aluno vai ser considerado numa perspectiva contínua e numa perspectiva cumulativa. Então, a gente tem que olhar para esse estudante e considerar a prevalência aí desses aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados que sejam ao longo do período escolar, do ano letivo, sobre qualquer decisão fora desse processo, no final do processo, ou seja, de ali um exame, uma prova final. Bem, essa relação da avaliação de uma maneira contínua e cumulativa significa que a avaliação para a LDB, ela não tem que ter um objetivo único de classificar e de selecionar os estudantes, mas justo pelo contrário, trata-se de uma avaliação que vai considerar o processo de aprendizagem, que vai considerar aí todos os aspectos, ou seja, os aspectos cognitivos, vai considerar também os aspectos afetivos, vai considerar os aspectos emocionais desses estudantes, também os relacionais, né, no entendimento de que a avaliação, no sentido aí mais alargado, a avaliação então vai abarcar muitos outros itens e fatores do que só a mera reprodução de conteúdos que tenham sido trabalhados ao longo do processo. Então, ela vai ser baseada nas aprendizagens significativas e, então, devem ser aplicados nos mais diversos contextos e sempre num sentido positivo da aprendizagem, ou seja, que considere os estudantes continuem aprendendo e que essa aprendizagem seja sempre da melhor qualidade possível. Bom, quando a gente olha para a avaliação por esse ângulo, né, por essa ótica, a gente está entendendo que aquele papel punitivo da avaliação, aquele papel negativo que a avaliação já ocupou em tempos passados, né, numa educação tradicionalista, não cabe mais nas práticas educacionais da atualidade. Então, aquele perfil de avaliação quantitativa, baseada em média, em quantificar, em atribuir um número, atribuir um conceito, esse fato não garante aprendizagens ou não garante conhecimentos, vai cair por terra. Afinal de contas, esse entendimento negativo da avaliação, ela põe na mão do professor um grande poder, né? Então, potencializa aí a decisão do professor e isso já foi utilizado, inclusive, para disciplinar estudantes, para tacar o terror mesmo nos alunos, né? Ou atemorizar as turmas e até para disciplinar e para conduzir a postura, a atitude, as condutas dentro de sala de aula. Então, esse conceito de avaliação, ele procura controlar, ele procura disciplinar o estudante. E isso acaba influindo negativamente nos estudantes e até mesmo na sociedade, né? Afinal de contas, é uma postura que rouba a criatividade, que rouba a criticidade, a participação e o envolvimento dos estudantes de uma maneira mais produtiva, né? Bom, em relação à avaliação ser contínua e cumulativa, né, significa que para a LDB não vai então haver esse objetivo de ser classificatória, né, de ser determinante, né, de seleção, né, não terá essa função seletiva dentro do processo de ensino e aprendizagem. Mas, enfim, que os processos cognitivos eles sejam considerados, mas não só os cognitivos, né? Não só os de memorização, mas de efetivamente de uma aprendizagem de melhor qualidade.
Então, esse entendimento de educação negativa, ele não está mais previsto nem na legislação, nem nas práticas atuais. Então, ficar controlando a turma na base da ameaça, na base da avaliação, isso não cabe mais nos dias de hoje, né? Um autor que é bastante cobrado aí pelas bancas, né, é o Cipriano Lucchesi. O Lucchesi é um autor que fala bastante de avaliação já há muitos anos, tem vários livros e ele é bastante explorado. Por quê? Ele conta que a avaliação não tem mais que ficar como era no passado, né, na escola tradicional, e infelizmente na maioria das escolas acaba sendo utilizada a avaliação como uma maneira de classificação. Então ele vai olhar para a avaliação de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, e ele entende que a avaliação não tem que ser punitiva. Então ele vai entender que essa educação tradicional que usa aí a avaliação como classificação, como punitiva, ela entende a avaliação como um produto em si, como um produto final. Para Lucchesi, a avaliação não é um produto final. Ela tem que ser um meio, ela tem que ser um processo da aprendizagem. Ela tem que ter uma utilidade positiva para a educação. Então, para o Lucchesi, né, para o Cipriano Lucchesi, a avaliação ela tem que mensurar, ela tem que aí medir o quê? A capacidade de aprendizagem e apontar, né, mostrar efetivamente se o estudante aprendeu e o que ele não aprendeu de determinado conteúdo que tenha sido trabalhado pelo professor. Então, é esse o objetivo da avaliação. Outra autora que trata bastante de avaliação é a Jussara Hoffmann. Hoffmann também é constantemente cobrada aí pelas bancas e ela vai falar da avaliação, ela se refere, né, a essa avaliação punitiva, classificatória, autoritária, como eminentemente tradicional, então pertencente ali a essa vertente tradicional da escola, né? Porque, afinal de contas, é uma avaliação que ela é excludente, porque ela classifica os estudantes nos instrumentos avaliativos, ou seja, nos meios pelos quais se obtém a avaliação. E também no final de um determinado período, bimestre, mestre, semestre, enfim, né? Mês, ela vai classificar os estudantes em aprovados, reprovados, aprendeu, não aprendeu, e isso é contra o entendimento de uma avaliação com responsabilidade, de uma avaliação com comprometimento por parte do professor para com o estudante. É uma avaliação para o crescimento, para a evolução do aprendizado. Então, a avaliação ela não pode mais e não deve mais ser aceita, e nem mesmo a legislação considera dessa maneira, né, excludente. A avaliação não tem que ser excludente, ela não tem que ser negativa, ela não tem que simplesmente classificar e selecionar as pessoas, as culturas, os processos de conhecimento. Afinal de contas, esse tipo de avaliação desvaloriza o conhecimento dos estudantes, desvaloriza o que os estudantes têm de saberes, ou seja, na verdade, ela consolida o quê? O que tem de mais negativo na educação, que é a hierarquia que está por trás disso tudo e que vai contribuir para o esquecimento, porque assim que acabar aquela situação avaliativa, o estudante vai se esquecer, porque ele só reteve aquele conhecimento para responder aquele instrumento, aquela avaliação, né? Então, ele reteve o conhecimento só para reproduzir. Reproduziu, acabou. Então, vai zerar a possibilidade de aprendizagem significativa, de conhecimento efetivo. Então, a avaliação, ela não tem que servir só
para selecionar ou classificar, mas justo para o contrário, né? Ela tem que contribuir para a aprendizagem. E quando ela vai selecionar ou classificar os alunos em fortes ou fracos, em aprendeu ou não aprendeu, ou retido ou não retido, ela não está proporcionando possibilidades de um avanço na aprendizagem, mas simplesmente em classificar e selecionar os alunos, ou seja, ela vira um produto em si, e isso não é o entendimento nem de Lucchesi, nem de Jussara Hoffmann, e muito menos da legislação que trata aí da educação. Bom, quem é que fala bastante de avaliação mediadora? Quem fala de avaliação mediadora é a Jussara Hoffmann, né? Ó, Hoffmann tem 2 M's e 2 N's. Cuidado, porque quando você for fazer referência numa possível prova ou questão dissertativa, você precisa escrever certinho, tá? Então, ó lá, quem fala de avaliação mediadora é Jussara Hoffmann. E ela vai tratar a avaliação mediadora dizendo que essa avaliação mediadora, ela tem um objetivo de reafirmar a importância do papel do professor no sentido de observar o estudante, né? No sentido de lançar olhos para o estudante e mensurar, medir, ou seja, vai caber muito mais ao professor, né, nesta avaliação mediadora, uma reflexão sobre as melhores estratégias aí para promover a aprendizagem. Ou seja, a avaliação mediadora para Jussara Hoffmann tem uma ação do professor, né, sobre o estudante, no sentido de observar, não é de averiguar aquilo que o estudante aprendeu ou deixou de aprender, mas de observação, né? Então, a observação é muito importante, porque o professor vai observar esse estudante, observar o processo e entender de uma maneira dialógica, de uma maneira construtivista. Seria olhar para esse estudante e entender que a avaliação mediadora, ela pode ser traduzida, né, dessa maneira construtivista. Ela vai ter características de dialogicidade, porque ela entende a relação. É a relação entre o professor e o estudante. É uma avaliação mediadora, é uma avaliação que aceita a intermediação, que aceita troca de ideia, diálogo, discussão. E isso, evidentemente, é entre o professor e o estudante, né? Então, a aprendizagem dos estudantes, ela é construída na interação. E essa interação é por meio de vivências, de objetos, de situações que estão ali para estabelecer as relações, né? Então, a gente pode considerar que essa avaliação mediadora está aí para estabelecer relações, né? Ela tem aí esse aspecto relacional. Bom, em relação à avaliação da educação infantil, o que a gente tem para falar? Que a avaliação da educação infantil, ela precisa acontecer, ela vai acontecer, não é para ser, o professor não tem que ser omisso na questão da avaliação na hora da educação infantil. Não é porque não se vai atribuir um conceito, uma nota, que não se vai avaliar. Então, a avaliação na educação infantil, ela tem um papel importante, tá? E ela não pode ser feita apenas no final do ano letivo, no final de uma etapa, de um semestre, de um período, né? Mas ela tem que acontecer ao longo do processo e o professor deve reunir todas essas informações que ele for obtendo e observando
do processo de educação infantil por meio de portfólio, dossiê, documentos, enfim, ele vai reunindo aí esses documentos todos, né? Então, na educação infantil, o professor pode reunir esses documentos em portfólio, ele pode reunir isso em dossiês, ele pode reunir isso em documentos sínteses, né, em pastas, enfim, em caixas, pode ser feito por meio de foto, por meio de registros, por meio de relatos, filmes, enfim, ele pode fazer todo um compilado aí de materiais a partir das observações. Então, o que a gente tem de muito importante na avaliação infantil o que também consta, né, na avaliação mediadora é a observação, tá? Então, o professor vai lançar a mão da observação para avaliar os seus estudantes da educação infantil. E detalhe muito importante, a avaliação na educação infantil, ela não serve como critério nem para promoção ao longo dos anos da educação infantil e muito menos como critério de ingresso para o ensino fundamental. Então, o estudante da educação infantil, ele vai sucessivamente passando os anos da educação infantil, completando os anos de escolaridade, naturalmente e sequencialmente, de acordo com a idade cronológica, e vai ingressar no ensino fundamental também de acordo com a idade cronológica, independente de ter frequentado ou não a educação infantil, independente de ter tido uma avaliação aí excludente, né, ou classificatória, que é o que não cabe. Se não cabe no sentido de uma avaliação maior, da educação maior, na educação infantil, então, menos ainda. Belezinha? Vamos resolver a questão? Ainda não, né? Vamos estudar mais um pouco, depois a gente vê algumas questões. Bom, antes da gente resolver a questão, vamos falar um pouquinho da avaliação diagnóstica? O que é mesmo a avaliação diagnóstica? Olha só, a avaliação diagnóstica está fazendo um diagnóstico. Se ela está fazendo um diagnóstico, ela está fazendo algumas ponderações, algumas considerações. E quais são essas ponderações e considerações? São sobre os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, aquilo que os estudantes têm de saberes a respeito de determinados conteúdos. A avaliação diagnóstica, ela sempre vai acontecer antes do processo de ensino e aprendizagem. Então, ela ocorre e deve ocorrer sempre a cada início de processo, ou de etapa, ou de conteúdo, ou de ano, ou de semestre, ou de mês, ou de bimestre, enfim. A avaliação diagnóstica, ela acontece sempre a cada início de novo conteúdo, de novo assunto a ser trabalhado, tá? Por quê? Porque o professor precisa saber a partir da onde ele vai caminhar com o processo de ensino e aprendizagem, para saber em que nível de conhecimento, que nível de saberes os estudantes têm sobre determinado assunto, determinada temática que vai ser estudada e aprendida dali para frente, ok? Bem, e a avaliação formativa? A avaliação formativa, ela é eminentemente processual, tá? Ela vai ocorrer ao longo do processo e ela vai conversar bastante. A avaliação formativa, ela conversa bastante com a avaliação diagnóstica. Por quê? Tanto a diagnóstica quanto a formativa, elas visam a promoção da aprendizagem, elas estão aí a favor da aprendizagem. A avaliação formativa, ela procura entender como é que esse conteúdo está sendo estruturado, como é que o conteúdo está sendo aprendido, como o conteúdo está sendo construído e trabalhado em sala de aula e aproveitado pelos estudantes. Como é que esses estudantes estão aproveitando esse conteúdo
e estão aprendendo. Então, a avaliação formativa, ela vai cumprir esse papel de acompanhar o processo, como é que esses estudantes estão aproveitando. Então, é muito mais para o aproveitamento desses conhecimentos, aproveitamentos e também para direção, para correção de rumo, tá? Então, vai servir como uma orientação para os docentes, né? Para os professores. Então, olha, não está indo por aqui, vamos mudar de rumos. Então, essa avaliação formativa, ela serve também muito para correção de rumos ali e para o professor mesmo, né? Serve muito mais para o professor do que para o estudante. Já a avaliação somativa, ela tem um outro caráter, né? Ela tem a intenção de averiguar, de constatar se o aprendizado foi efetivo ou não no final de um processo de aprendizagem. E essa avaliação, ela também é importante, mas ela não serve só para classificar, mas também ela permite muitas reflexões. A partir da avaliação somativa, é possível se obter muitos dados, muitas informações para uma tomada de decisão, considerando aí sempre uma educação de qualidade, né? Uma aprendizagem produtiva, uma aprendizagem de qualidade. Então, a gente tem que entender que nessa perspectiva da avaliação, uma avaliação que cobre, que exija mais essa concepção de estudante, que ele é um sujeito do próprio desenvolvimento, que ele é um protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Ele é ator do próprio processo de aprendizagem. Então, os estudantes, eles são e devem ser formados, eles devem ser educados no sentido do quê? Da criticidade, no sentido da reflexão, da dialogicidade, da autonomia, para a ação, né? Para um movimento, para que eles tenham condições de pegar esses elementos todos e tomarem uma atitude, de pensarem, considerarem hipóteses. Então, está previsto aí esse entendimento, né? De um aluno com criatividade, com participação ativa. Não é só considerando o aspecto intelectual do estudante, mas também o aspecto moral, o aspecto atitudinal, questões de ordem ética, né? Que vão servir não só para aquele momento, mas vão servir para a vida, vão servir como aprendizagens que o estudante vai levar para a vida em sociedade, de um modo geral. A gente não pode esquecer também que o Lucchesi, ele é um autor que fala não só dessa questão da positividade da avaliação, mas ele fala também da pedagogia do exame. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Essa expressão pedagogia do exame. O Lucchesi também aborda isso, outros autores também, mas hoje a gente está falando de avaliação, então vamos nos concentrar nestes autores específicos, né? Ele fala também, tratando, né, dessa pedagogia do exame, que na vida escolar a gente é sempre muito mais examinado do que efetivamente avaliado. Então, nós nos submetemos no sistema educacional muito mais a exames do que a avaliações. E ele diferencia isso. Ele fala que exame, a pedagogia do exame é uma coisa e a avaliação é outra. Então, e ele propõe contra essa pedagogia do exame, ele propõe um antídoto, né? Um remédio. E qual é o remédio? É o investimento na aprendizagem. Ele fala que a avaliação, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser positiva. Afinal de contas, na maioria dos casos, os professores acabam reproduzindo exatamente o que aconteceu com eles quando estudantes. Ou seja, se eles foram examinados e de uma maneira negativa por seus professores, agora
que eles ocupam esse lugar da docência, eles acabam reproduzindo esse comportamento que eles viveram no passado, né? Então, se eles foram examinados e de uma maneira negativa, eles acabam utilizando isso e essa avaliação, né? Essa pedagogia do exame, eles acabam utilizando essa pedagogia do exame com os próprios estudantes e acabam utilizando, inclusive, os mesmos instrumentos e as mesmas formas de avaliar. Então, a avaliação acaba ficando aí de uma maneira extremamente reprodutiva, né? Então, esse entendimento a gente tem que ter bastante clareza, que a avaliação diagnóstica é para levantar aí os conhecimentos prévios, o que os estudantes já têm de saberes, que a avaliação formativa ela é processual, ela ocorre ao longo do processo, com vários instrumentos, várias maneiras. E às vezes não é nem só um instrumento avaliativo, tipo uma prova, mas a observação por parte do docente, né? Então o professor está ali observando uma atividade, observando uma resposta, observando uma colocação de um estudante, ele está também avaliando, é também maneira de avaliar. E a avaliação somativa, ela será, nem fiz anotação aqui, mas ela será sempre mais pontual, né? Ela será normalmente nos finais dos processos, no final da etapa, no final do conteúdo. Se a diagnóstica ocorre no começo da introdução do conteúdo, a somativa acontece no final para avaliar, para considerar ali e ir classificando os alunos. Ela vai ter esse perfil, né, de classificatória. Aprendeu, não aprendeu? Reprovado ou aprovado, enfim, ela vai cumprir aí esse papel também. Vamos lá resolver a questão? Olha só, questão de número 1 é da VUNESP, tá? Deixa eu trocar aqui a caneta, uma caneta vermelha. Ó, da Prefeitura de Morro Agudo, professor de Educação Especial. Ó, Hoffman, Jussara Hoffman. O paradigma da avaliação mediadora se caracteriza por A. Sentenciar as possibilidades de aprendizagem do aluno? Claro que não, né? A gente já sabe que Jussara Hoffman não fala em sentenciar. Sentenciar é dar um valor, dar uma nota, dar um conceito, rotular e acabou, né? É isso, pronto e acabou. Não, né? Para a Jussara Hoffman, a avaliação não tem esse caráter de sentenciação. Eu falo e acabou. Não. B. Classificar as aprendizagens dos alunos? Não, Jussara Hoffman também não fala em classificar. Ela até aceita uma classificação, mas no paradigma de uma avaliação mediadora, não vai caber nem sentenciação e jamais uma classificação. Uma mediadora, uma avaliação mediadora, para Jussara Hoffman, e a gente acabou de ver, né? É uma relação, pautada na relação, né? A avaliação é pautada na relação, na dialogicidade, na interação. Então, não cabe esse tipo de pensamento, de classificação. Estabelecer a relação dialógica na construção do conhecimento, perfeito, é isso mesmo que Jussara Hoffman pensa a respeito da avaliação mediadora, tá? É a nossa alternativa, mas nós vamos ver as demais alternativas para ver o que a banca propunha. D. Transmitir e verificar e registrar o conhecimento por parte do professor? De jeito nenhum. Jussara Hoffman não entende o professor como o detentor do conhecimento, portanto, não caberia simplesmente o papel de transmitir, de verificar ou de registrar. Mas ela pensa na relação mediadora, né, nessa avaliação mediadora, uma avaliação pensada na relação, né? Na interação. E mediar o conhecimento e hierarquizar a aprendizagem? Não, jamais. Jussara Hoffman não vai falar de hierarquia de aprendizagens. Portanto,
Nossa alternativa é mesmo a letra C, né? Tudo bem? Acertou também? Beleza! Vamos lá responder mais? Vamos lá, questão de número 2. Ó, da Universidade Federal do Paraná, Colombo, professor de Educação Básica. Olha, quanto à avaliação da educação infantil, de acordo com a Resolução 5 de 2009, é correto afirmar: A. Deve seguir protocolo estabelecido pelo Ministério da Educação e acompanhar a criança em todo o seu percurso na educação infantil e no ensino fundamental? Não, isso aqui não é verdade. Primeiro, porque não vai acompanhar só na educação infantil e no ensino fundamental, mas vai acompanhar em toda a escolarização. A avaliação está prevista aí para todas as etapas da educação escolar. Deve seguir protocolo? Não há um protocolo a ser seguido a respeito de avaliação. Os docentes têm autonomia, eles têm liberdade de fazerem e desenvolverem a avaliação como melhor entenderem de acordo com aquilo que estiverem propondo. Então, não cabe, porque é uma avaliação, ficar aí submetido a um protocolo do MEC, que seja, ou de qualquer órgão, tá? B. É constituída por pareceres descritivos que buscam enfatizar dimensões de desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança? Não, porque ele não está pautado em algum parecer descritivo. Ele não tem um modelo a ser seguido. E eu não tenho que ficar enfatizando o cognitivo e o linguístico, mas eu tenho que pensar em todos os aspectos emocionais, relacionais, de interações, e não só os cognitivos e linguísticos, ok? C. Devem ser criados instrumentos avaliativos sem objetivo de seleção, promoção ou classificação? Perfeito. Educação infantil é isso. A avaliação na educação infantil, ela não tem caráter de promoção, ela não tem caráter de seleção, ela não tem caráter de classificação. Com certeza é nossa alternativa correta a letra C, mas vamos ver as demais alternativas. D. Deve constituir documentação específica para a Secretaria de Educação acompanhar o desenvolvimento de cada criança? Não, secretaria nenhuma acompanha par e par o desenvolvimento de cada estudante, de cada criança. Mas o professor, a escola, a Secretaria de Educação não cabe este acompanhamento. E deve focar em características cognitivas, sendo esta dimensão possível de ser avaliada a partir de padrões previamente definidos? Não. Se eu estiver privilegiando só o cognitivo, eu estou desconsiderando outras características que fazem parte aí do ser humano e não só o cognitivo, o intelectual. Tá? Então, nossa alternativa só pode ser a letra C. Devem ser criados instrumentos avaliativos sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Belezinha? Vamos lá, questão de número 3, de Almirante Tamandaré. Ó, a avaliação da aprendizagem é um tema polêmico. Perfeito, é polêmico mesmo, né? Mas importante na organização e na prática pedagógica. Sobre esse tema, é correto afirmar que a avaliação é a razão da organização do trabalho pedagógico, pois finaliza todo o ciclo de ensino de forma que os resultados de aprendizagem só ficam evidentes por meio da avaliação? De jeito nenhum, né, gente? A avaliação não é a razão da organização do trabalho, mas ela está a serviço do trabalho pedagógico, né? E não é a razão do trabalho, e de jeito nenhum, porque ela não vai finalizar ciclo nenhum, tá? B. A avaliação tem o papel de definir os alunos que serão aprovados ou reprovados por meio de verificação de aprendizagem, consequente mensuração do alcance ou não dos objetivos educacionais. Bem, isso aqui é a descrição de uma avaliação classificatória, de uma avaliação somativa, mas jamais o
caráter de uma avaliação maior, né? Então, a avaliação, ela não tem só o papel de definir, ela até define, ela até classifica, ela até seleciona, mas ela não é a única função da avaliação, tá? C. O sentido de se avaliar os alunos é permitir a sua classificação face aos objetivos educacionais. Isto é, a avaliação da aprendizagem permite que o professor e a escola possam identificar os alunos com mais ou menos dificuldade e encaixá-los em turmas ou procedimentos mais avançados ou encaminhá-los para refazerem a trajetória pedagógica. Isso aqui é uma visão de uma educação pautada no tradicionalismo, que pensa a avaliação excludente, a avaliação classificatória, seletiva, e a avaliação é muito mais que isso, né? O sentido de avaliar os estudantes não é só a sua classificação de acordo com os objetivos de ensino e aprendizagem, é muito maior, né? D. A avaliação da aprendizagem é um processo intencional, perfeito, e sistemático, perfeito, da coleta, análise, interpretação de informações sobre o processo educativo, em que se dimensionam o próprio processo e os resultados, com vistas a permitir e orientar as tomadas de decisão relativa ao próprio processo pedagógico. Perfeito, é a nossa alternativa. Mas vamos ver a letra E para ver, né? Vai que, ó, os processos modernos de avaliação da aprendizagem têm contestado o uso de provas porque tais instrumentos são incapazes de auxiliar a mensuração de aprendizagem e do desenvolvimento do aluno. Não, né? Opa, eu acabei assinalando aqui, não é isso. Não é isso, né? Entender a avaliação de uma maneira positiva, de uma maneira inclusiva, não é excluir provas do processo. Isso não quer dizer que eu tenho que, se eu vou pensar uma avaliação formativa, eu tenho provas, né? Eu tenho momentos de formalização dessa avaliação. E eu não estou aqui para excluir esses momentos, né, de avaliação ou de outros instrumentos quaisquer. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, a nossa alternativa mesmo é a alternativa D. A avaliação da aprendizagem é um processo intencional e sistemático de coleta ali de dados de informação. Vamos lá, questão de número 4. De acordo com a LDB, a avaliação da aprendizagem consiste em A. Julgar e opinar o valor sobre ações da realidade? Não, né? Porque a avaliação a gente já viu que não está aqui só para julgar e opinar. A avaliação, no processo avaliativo, a gente até julga, a gente até opina, mas a avaliação não está aqui para, única e exclusivamente, julgar e opinar, ok? B. Direcionar ações indiferentes ao alcance dos objetivos? Indiferentes? Não, né? Eu vou direcionar ações contundentes, ações assertivas para alcançar os objetivos, né? E não de uma maneira indiferente. C. Dimensionar o comportamento padrão social e científico, né? Social e científico, não, de jeito nenhum, eu não quero padronizar nada. Então, a educação não vai pensar a avaliação de uma maneira que seja para padronizar, né? Até existem instrumentos padronizados de avaliação, mas eu não tenho que ter este entendimento. A avaliação é mais do que simplesmente querer colocar o estudante dentro de uma forma, dentro de um padrão. D. Medir o aproveitamento e a
avaliação da assiduidade do aluno? Perfeito, eu tenho que medir e mensurar e considerar o aproveitamento, aquilo que o estudante está aprendendo. E eu tenho que considerar também a assiduidade, ou seja, este aluno está sendo assíduo na aprendizagem, está sendo de uma maneira constante. E cuidado, porque esse tipo de terminologia pode levar o estudante concurseiro a entender que eu estou falando só de frequência às aulas, né? E eu estou aqui falando de assiduidade, não se o estudante está presente ou não às aulas, mas a frequência, a assiduidade do aproveitamento. Esse aproveitamento está sendo assíduo, né? Se eu estou apurando, se eu estou medindo, se eu estou considerando esta participação num processo de aprendizagem no sentido de um aproveitamento positivo. Portanto, é a nossa alternativa, mas vamos ver a alternativa E, né? Uma apresentação final sobre o que o aluno pode obter em um determinado período? Não, né? Uma avaliação dessa maneira, ela não está pensada pela LDB. A LDB pensa a avaliação inclusiva, pensa a avaliação quantitativa sobre aspectos qualitativa sobre os aspectos quantitativos e não só final, não só uma avaliação final, mas uma avaliação processual. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, medir o aproveitamento e também apurar a assiduidade do estudante, né, do aluno. A avaliação de aprendizagem, ela precisa ser diagnóstica, processual e formativa. Vamos lá, questão de número 5. Embora não ocorra na sala de aula, o conselho de classe, olha só, é uma forma de avaliar os estudantes, né, os alunos, através da integração entre professores. E seu objetivo é A, ter uma confirmação de aprovação ou reprovação de cada educando? Não, né? Não é a finalidade do conselho de classe. E veja que esse tipo de alternativa pode levar o estudante, né, concurseiro, a assinalar, porque os conselhos de classe acabam também fazendo isso, né? Avaliando se o estudante vai ser promovido ou se ele vai ficar retido. Mas não é a única função do conselho. O conselho até faz isso ao término dele, né? Mas ele não está ali para confirmar se aquele estudante deve ser aprovado ou retido. B, compartilhar informações sobre cada aluno e argumentar decisões? Perfeito, é isso que cabe ao conselho de classe, seja bimestral, semestral, trimestral, né, ou final. Ele tem que compartilhar informações, é um momento de discussão, de partilha de dados, de discussão, de dialogicidade, tá? C, insistir em uma educação incapaz de mudar qualquer tipo de avaliação? Não, a educação tem que estar ali a serviço da aprendizagem e ela não pode ser incapaz, ela não pode ser imutável, né? Ela tem que mudar sim e prever aí outras possibilidades. Letra D, a avaliação somativa que é utilizada no início do processo? Não, a somativa não é utilizada no início, mas ao
final, né, dos processos. E é rotular os estudantes fazendo observações concretas? Não. O conselho de classe não está aí para rotular ninguém. Então, a nossa alternativa é a letra B, compartilhar informações de cada aluno para argumentar nas decisões. Afinal de contas, a integração entre os professores vai facilitar na compreensão dos fatos, né, do processo todo, pelos vários pontos de vista. É para isso que está ali o conselho, né? Para levantar vários pontos de vista num momento de uma reflexão. Vamos lá? Sexta e última questão. Olha só. A avaliação da aprendizagem é uma atividade inerente ao processo educativo. Perfeito. E não pode ser praticada isoladamente. Ótimo, isso mesmo. Sob o risco de perder a sua dimensão pedagógica. Ok. Assim, a fim de cumprir a sua dimensão pedagógica, a avaliação apresenta modalidades que estão intimamente relacionadas às suas finalidades. São 3 as modalidades presentes nos processos de ensino e aprendizagem: diagnóstica, formativa ou somativa. O critério que distingue basicamente uma da outra é o lugar que a avaliação ocupa em relação ao docente. Analise as afirmativas e V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A avaliação formativa é utilizada para a apresentação final sobre o que o aluno pode obter em um determinado período. Falso. Por quê? A formativa, ela é processual. Processual e não final, ok? A avaliação somativa é utilizada ao longo do processo pedagógico para o acompanhamento, desenvolvimento, reorientando a aprendizagem? Falsa. Esse papel não é da somativa, mas da formativa, tá? Ela não é utilizada no processo, mas no final. A avaliação diagnóstica leva a processos de exclusão, de classificação, ao final de cada etapa de ensino, de cada unidade de ensino, em que se organiza o processo educativo? Falso, porque a diagnóstica é no início e ela não é excludente, tá? Ela vai considerar os conhecimentos que os estudantes têm, os diversos saberes que eles possuem. A avaliação formativa auxilia o professor na regulação dos processos de ensino e aprendizagem, informando o que deve ser feito. Perfeito, ela é processual. A formativa, ela ajuda nesse processo de regulação. Ela é processual, ela vai corrigir rumos, tá? A avaliação diagnóstica precede a ação, identificando características do aluno, conhecimentos prévios. Perfeito, é isso mesmo que a avaliação diagnóstica faz. Ela vai identificar os processos e conhecimentos prévios dos estudantes. A sequência correta, de cima para baixo, né? De cima para baixo a gente tem que procurar uma alternativa aí que seja FFF-VV. FFF-VV. A alternativa correta, letra B de bora lá estudar. Olha, isso foi o que tínhamos para hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante esse momento aí da gente refletir e pensar sobre a avaliação. Espero que as questões tenham colaborado aí no seu estudo, na sua aprendizagem. Belezinha? Não esquece de dar um like. Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito, porque aí você vai saber quando um vídeo bacana desse chegar aí no canal e estiver disponibilizado para você. Pessoal, um abraço, até mais e até a próxima!